Olá, pessoal. Na última aula, a gente falou um pouquinho sobre o histórico, né, que relaciona os novos modelos atômicos, né? E aí, como a gente pôde ver, né, os últimos modelos atômicos, que são os mais atuais, eles dão explicações substanciais relacionadas à distribuição eletrônica. Então, a gente tem um estudo aí baseado principalmente, né, na relação do movimento dos elétrons na eletrosfera dos átomos. E aí, para dar continuidade, né, à nossa aula sobre distribuição eletrônica, eu trouxe aqui para vocês, né, um contexto, né, que vai nos ajudar a entender aquilo que Pauli vem a propor para nós, né, como resposta, né, às questões em aberto relacionadas à distribuição eletrônica. Então, Pauling, ele apresentou essa distribuição, né, dividida em níveis e subníveis de energia, em que os níveis, né, são as camadas e os subníveis são divisões dessas. Então, como a gente vai ver, né, dentro da eletrosfera, segundo a teoria de Pauling, né, os elétrons eles vão estar em níveis de energia e dentro desses níveis nós teremos subníveis de energia, né? E é, os subníveis de energia, eles são quatro, né? É o subnível S, P, D e F. Sendo que em cada um desses subníveis energéticos, né, eu vou ter uma quantidade máxima de elétrons a qual esse subnível vai suportar. Né? E aí aqui eu trouxe nessa tabela de forma muito clara que no subnível S, o número máximo de elétrons é 2. No subnível P, o número máximo de elétrons é 6. Né? No subnível D, o número máximo de elétrons é 10 e no subnível F o número máximo é 14. Né? Esse tipo de representação, né, vai dar como resultado um diagrama, que a gente vai chamar de diagrama de Linus-Pauling. E ele vai trazer essa representação aqui, ó, que é o S2, que está relacionado ao número máximo, o P6, o D10 e o F14. Mas isso vai variar de elemento por elemento. Cada elemento vai ter uma configuração diferente a partir da quantidade de elétrons disponível na eletrosfera daquele átomo. Né? Então, quando nós fazemos a combinação entre níveis de energia e subníveis de energia, que foi o que foi apresentado no slide anterior, né, a tabela de distribuição eletrônica, ela vai assumir aí uma nova configuração. E essa configuração, ela já mostra para nós esse diagrama organizado por Pauli. Né? Então, nós temos 7 camadas. Né? Essas 7 camadas, elas vão da letra K à letra L, isso em ordem, né? K, L, M, N, O, P e Q. Sendo que a camada K é a camada de nível 1 e a camada Q a camada de nível 7, né? De forma crescente, do 1 ao 7. Bom, na camada K, né, suporta aí o subnível S. E no subnível S, nós podemos ter no máximo 2 elétrons. Então, na camada K, eu tenho um total de 2 elétrons. Né? Sendo a representação por subnível, o subnível 1s2. Caso, né, o meu elemento, caso o meu átomo tenha 2 elétrons. Mas se for, por exemplo, o hidrogênio só tem um elétron. Então, a minha representação dentro do subnível aqui é 1s1. Né? Porque esse número que está aqui em exponencial, ele representa a quantidade de elétrons, né, dentro daquele subnível energético ali. Então, tem a camada, né? Nós temos camadas que são representadas aí em 7 níveis energéticos. E dentro desses níveis de energia, nós temos os subníveis de energia, que vão sendo representados por essa caracterização aqui. Né? Na camada L, nós temos aqui 2 subníveis, os subníveis S e P, comportando no máximo 8 elétrons. No M, nós temos aí 3 subníveis, o subnível S, P e D, configurando aí um total de 18 elétrons, que é o máximo que pode comportar nesse subnível energético, né, nesse nível. E aí, assim, a gente vai prosseguindo, né, com uma ordem que foi dada de acordo com a quantidade de elétrons disposta na eletrosfera de cada um, né, dos elementos químicos, né, presentes na tabela periódica até hoje. Bom, aqui, né, tem de forma detalhada a forma como Linus Pauling, né, configurou, né, a organização desse diagrama. Então, os elétrons eles se distribuem segundo o nível de energia de cada subnível, né, uma sequência crescente
em que ocupam primeiro subníveis de menor energia e, por último, né, os de maior energia. Então, a gente começa pelo subnível aqui S, que é o subnível de menor energia, e vai descendo de forma crescente, né? Chegando aí, por último, né, os elétrons que estão mais distantes do núcleo, ou seja, né, aqueles que têm maior energia. Bom, e aí aqui, né, no diagrama de Linus-Pauling, né, ele coloca, né, os subníveis em ordem crescente de energia. Como a gente pode ver, né, a partir da organização trazida naquela tabela, ele coloca, né, a ordem de preenchimento dos subníveis em ordem crescente, ó. Começando aqui do 1S1 e sempre retornando, de cima para baixo, em ordem crescente, no intuito de colocar, né, os subníveis aí com maior energia por último. Por quê? São aqueles elétrons que estão mais afastados do núcleo, ou seja, tem uma menor interação entre os prótons, que têm carga positiva, e os elétrons, que têm carga negativa. Então, por isso que a proposta de Pauling é justamente colocar, né, os elétrons que estão mais distantes nos últimos níveis, né, fazendo isso de forma crescente. E aí aqui nós temos o exemplo do cálcio, né, o cálcio de forma neutra, né, o cálcio com elemento neutro. O cálcio, ele tem, né, o número atômico aí 20. Então, se o número de prótons é igual ao número de elétrons, então eu sei que eu tenho 20 elétrons para fazer a distribuição, né, dentro de uma eletrosfera. Então, segundo aquilo que a gente já viu, né, nós temos a primeira camada, que é a camada K, que suporta até 2. A camada L suporta até 8. A camada M suporta até 8 também. Então, aí nós temos 8 e 8, 16, com 2, 18. Então, para a camada posterior, que é a camada N, então eu tenho apenas 2 elétrons disponíveis. Então, nessa distribuição aqui, eu tenho na minha camada N, que suporta muito mais que só 2 elétrons, né? Eu tenho o número 2. E aqui a gente vai fazer, né, a divisão em subníveis. Quando a gente vai fazer a divisão em subníveis, eu tenho que, no nível K, só suporta 2 elétrons, né? Dentro, né, da questão do subnível, eu tenho então a representação por 1s2, né? O 2 representa os meus elétrons. Na camada L, eu tenho aqui 8 elétrons. Então, eu tenho a representação aí pelo subnível S, que tem 2 elétrons, e pelo subnível P, que tem 6, né? 2 e 6, 8, ou seja, a camada L também está preenchida. Na camada M, eu tenho também 8 elétrons. Então, quando eu vou fazer a distribuição a nível de subnível de energia, eu tenho 2 elétrons na camada S e 6 elétrons na camada P, né? Então, é uma camada muito semelhante à camada L. Contudo, a camada L ela é mais interna e a camada M ela é mais externa. Ou seja, a de mais energia é a camada M, porque está mais afastada do núcleo, né? E aí, por último, a gente tem o nível N, né? No nível N, a gente tem um suporte maior de elétrons. Contudo, a gente só tem 2 para distribuir. Então, a gente tem aqui no nível 4, né, o subnível S2, que é o primeiro subnível, né, dentro da categoria de subníveis. Tá certo? Então, a gente faz primeiro, né, uma distribuição em nível, né? E aí nós temos aqui 4 deles, né? Nós temos a possibilidade de fazer em 7, mas aqui, pela quantidade de elétrons disponível no cálcio, nós fizemos apenas com os 4 primeiros níveis de energia. E depois com os subníveis energéticos. E aí aqui, né, eu trouxe para vocês esse diagrama que sempre vai aparecer em provas e pode auxiliar vocês na resolução de algumas questões, porque a distribuição eletrônica, ela vai permitir, né, que vocês possam identificar algumas características dos elementos, certo? Então, algumas tabelas periódicas também já vão trazer essa distribuição pronta, né? Nenhum dos vestibulares, né, tem cobrado nesses últimos anos que os alunos eles façam o diagrama completo. Né? Mas é importante ter noções básicas de como ele funciona, né? Que a representação, né, que nós tiramos dele é em ordem crescente, de que forma que eu vou organizar esses dados, porque tudo isso pode auxiliar vocês nesse processo de interpretação, né, dos conteúdos de química, certo? Então, por hoje é só.
né? Na próxima aula, a professora Nayara, ela vai resolver algumas questões, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada a esse assunto, podem enviar perguntas para nós, né, no e-mail do PT, que a gente vai estar dando um retorno para vocês, tá certo? Obrigado e bons estudos.